Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje no Consciência Hebraica nós estamos com a nossa série O Amanhecer da Consciência Hebraica. Estamos no 10º episódio, hoje é dia 9 de setembro de 2020. E como sempre fazemos aqui no Consciência Hebraica, a gente vai falar um pouquinho para você do porquê o movimento Consciência Hebraica. Rapidamente, das 4 potencialidades humanas, a essencial é uma das mais importantes, além da emocional, mental e físico. Nessa faculdade essencial, nós temos 4 expressões, potencialidades incríveis. A consciência, por isso a consciência hebraica, o nome consciência é tão importante. O arbítrio, a vontade e o amor. 4 faculdades incríveis. A questão do hebraico, nós fazemos uma distinção do judaico. O hebraico é universal para nós. Ele está na espiritualidade de toda a humanidade. Como a música clássica, a filosofia grega, que se manifesta em um povo particularmente, mas pertence a toda a humanidade. Nós, na verdade, falamos da espiritualidade humana, que chamamos de consciência hebraica, que evidentemente se deu em um determinado ponto de maneira concentrada. Falamos sobre Jesus servido à grega, porque a influência do helenismo, a influência greco-romana, acabou nos apresentando um Jesus que tem muita influência daquilo que está fora da consciência hebraica. Agostinho, Aquino, Lutero, todos tiveram uma influência muito grande dessa cultura. Então, nosso objetivo é um Jesus à hebraica, ou seja, a consciência hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. O nosso curso, ele pretende apresentar o início de todas as coisas, os fundamentos da consciência hebraica. Desejamos a você uma boa viagem. Quero realmente dar as boas-vindas. Nós estamos num tema vital, importantíssimo, interessante, que mexe com as estruturas da nossa existência. Vai falar acerca da tua família, da tua vida, dos teus antepassados, da tua história, dos teus problemas, das tuas angústias. Nós estamos tratando sobre a origem das trevas, a origem do mal, a origem e o porquê disso ter acontecido. Há algumas explicações religiosas, mesmo no cristianismo, no judaísmo muito parecido, mas a consciência hebraica conserva nos textos de Gênesis e Apocalipse uma visão muito diferente, uma visão muito ampliada, uma visão muito madura, em que apresenta o Criador, Yahvé Elohim Adonai, como o verdadeiro autor e criador de tudo, e não como alguém que foi enganado ou alguém que perdeu o controle da sua criação, mas que tem um propósito, um objetivo, mesmo com as trevas, mesmo com aquilo que é desatino para nós. Evidentemente, a posição do Criador não é a mesma para nós. Se para o Criador, luz e trevas é um produto de uma expressão sua, para nós, seres humanos, temos que fazer uma opção, temos que nos alinhar, temos que verificar como os efeitos disso ocorrem em nós. E é desta sabedoria hebraica que nós estamos tratando nesse momento da nossa consciência hebraica. Entendendo isso, você vai ter uma facilidade em muitos problemas da tua vida, em enfrentar muitos traumas complexos. O ser humano tem um problema gravíssimo de autoestima, praticamente todo ser humano tem, e tudo isso vai ser revolucionado com esta visão que nós iremos acompanhar aqui passo a passo. Se você não assistiu os outros capítulos, assista. Os outros episódios a gente tratou desde o início o conceito de divindade, agora a gente vem no gráfico da criação fazendo uma descida até a matéria e aquilo que os olhares, aquilo que o olhar dos profetas de Israel descreveu, principalmente o maior de todos, o Messias, o Cristo, Yeshua HaMashiach. Desejamos a você uma excelente viagem, uma boa reflexão, monte grupos de estudo, chame amigos para ouvir, pegue as tuas escrituras, leia os textos, faça uma reflexão. Se você tem dúvidas, questionamentos e deseja aprender, quer
conhecer mais, entre no nosso grupo do Telegram, Consciência Hebraica. Também você pode deixar perguntas aqui no canal, nós tentaremos responder a você. Evidentemente, nós sempre falamos, o conhecimento para nós não é uma finalidade, ele é apenas um meio. O mais importante é a atitude. Seja um conhecimento muito simples, muito singelo, fundamentado nas escrituras hebraicas, seja um conhecimento elevadíssimo, mais profundo e complexo, nada disso terá resultado se a tua atitude interior não for do caminho do amor, não for do caminho da atitude e da busca da consagração, da integralidade, da ética, do que é chamado santificação, ou seja, nós sermos mais integrais na nossa vida física, emocional, mental e essencial. Menos esquizofrênicos, menos estilhaçados, menos quebrados, menos divididos e buscando uma integridade. Isso é possível através da maturidade, do desenvolvimento e do crescimento. Então, assim, esse é o tema geral que nós estamos abordando e agora vamos ao nosso texto. Eu espero que isso fale ao teu coração. A formação das trevas necessária para o propósito. Veja, nós baseamos tudo em Gênesis 1, 26 e vários outros versos que tratam do mesmo sentido. Ou seja, a divindade quer, em Gênesis 1, 26, ela diz, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, esse é o propósito da divindade e o universo todo está planificado para a realização, consecução desse propósito. As trevas faz parte deste mosaico, deste cenário, de todo este contexto, e ela vai ter uma função a qual nós precisamos ter a atitude sábia em reagir, posicionando-nos em relação às trevas, a tudo que ocorre vindo do abismo. Então nós vamos, inclusive, nesse estudo, fazer a distinção hebraica, que nunca é confundida nas Escrituras, entre Satanás, demônios e diabo. Você vai compreender, há uma diferença maravilhosa, interessante, estrutural nestes termos, e depois deste estudo você não vai confundi-las mais. Então, tudo parte, a formação das trevas é necessária para o propósito, que é formar filhos. Então, nós vamos ver aqui um texto em Isaías 4, 5. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Vamos pegar alguns textos assim especiais das escrituras hebraicas para mostrar a você que o autor de todas as coisas é Yahvé Elohim Adonai, que ele não é vítima, que ele não foi enganado, que não há nenhuma questão que fuja do seu controle. Mesmo as trevas, mesmo Satanás, mesmo todas essas expressões, ele é o propositor, ele tem um objetivo com todas essas coisas, todas estão a serviço dele na realização do seu propósito, gerar um ser à sua imagem e semelhança, edificar a sua noiva, construir a sua cidade, edificar o seu templo. São várias figuras, a arquitetônica, a biológica, a semiótica, descrevendo o propósito de Yahvé Elohim Adonai. E nesse texto maravilhoso do profeta Isaías, nós vamos compreender com profundidade esta visão incrível a respeito deste ser. Veja que o texto diz assim, olha, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu queria que você entendesse bem esta frase. Né? A maior máxima, uma das maiores máximas do povo hebreu é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Houve, inclusive, no decorrer do desenvolvimento da igreja cristã, a influência de várias religiões externas à consciência hebraica, lembrando, evidentemente, que Jesus era hebreu de hebreus. Então, quando falamos consciência hebraica, a mais elevada consciência hebraica
que esteve na vida humana foi Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Então, a maior máxima é: só há um único Deus. E ele se apresenta como o Senhor, ou seja, aquele que tem todo o senhorio, toda a soberania, todo o poder, todo o controle. Então, é neste contexto que nós precisamos entender a origem das trevas. E ele diz algo interessante no texto: eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Ou seja, independente de que alguém o adore, independente de que alguém reconheça Yahvé, Elohim Adonai, Yahvé como o seu Deus, independente disto, ele é Deus de todos. Ele é o Pai amoroso, ele é a divindade suprema que formou todos os seres humanos. Então, ele não depende de que alguém o conheça ou o desconheça para a sua expressão do real. E ele é Deus de todos, independente de que seja aceito ou não, que seja reconhecido ou não. Então vejam que essa soberania é fundamental e importante. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Olha, daqui a pouco, aí, na sequência dos nossos estudos, nós vamos ouvir falar sobre um monoteísmo que afirma que há um Deus só, mas que é dualista e maniqueísta, ou seja, fala de um Deus, mas acaba descrevendo o mal, as trevas, Satanás, como um Deus praticamente quase desafiador de Deus, praticamente tendo poder para quase atrapalhar os planos de Deus, né? Quase levando o propósito de Deus a ser derrotado. Então, esta visão ela precisa ser completamente eliminada numa visão mais madura, né? Só há um Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus real. As outras todas expressões não podem ser chamadas com este nome. Evidentemente, simbolicamente, nós podemos descrever Satanás como Deus deste mundo. As Escrituras colocam isso. Mas é num sentido figurativo, não Deus com D maiúsculo, não, Deus com D minúsculo. Potências, poderes que são estabelecidos na natureza pelo próprio e único Deus verdadeiro. Então, fora de mim não há Deus. Nós poderíamos até entender que fora de mim não há Deus, mas dentro de mim eu formo deuses, né? Eu formo Elohim, eu formo deuses inclusive das trevas, mas eu sou o Deus único e soberano. Eu sou o único, portanto, Deus real. Então veja bem nesse texto o que ele coloca. E o texto continua dizendo assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, eu gostaria que você gravasse bem essas palavras, porque esta é uma máxima importantíssima para que tudo seja compreendido, a origem de tudo, de todas as coisas, porque não há nada fora dele. Então, ora, tudo do que é formado de que matéria? É formado dele. Não há um nada do qual Deus, destinado, forma algo, né? Ele é o tudo e o todo. Então, tudo que é manifesto através do seu infinito ser. Por isso que ele é o infinito e é o eterno. Tudo é uma manifestação dele. Essa ativação dele, manifestado em tudo que é criado, é chamado pelas Escrituras o Verbo. O Verbo é uma manifestação de Deus, não é um outro Deus, ou um Deus paralelo, ou um Deus adicional. Não, só há um Deus. Mas esse Deus em movimentação criadora, em essência formadora de tudo, também é chamado Verbo. No Evangelho de João, isso fica maravilhosamente exposto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas sem ele, foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez.
Então, Isaías está tratando da mesma verdade que está em João, capítulo 1. E aqui nós vemos o próximo verso. Observe bem o que Yahvé Elohim Adonai declara. Eu formo a luz. Até aí as nossas religiões vão, mas o próximo ponto não. Elas têm dificuldade em compreender esse verso. Eu formo a luz e eu sou o criador das trevas. Eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu sou o criador do mal. Eu sou o Senhor e eu faço todas estas coisas. Esse texto é claríssimo. Se você ama as Escrituras, se você aprendeu que ela é a palavra de Deus, e ela é de fato, ela é a expressão inspirada da divindade, o maior fenômeno de escrita humana, porque o espírito que permeia ela é inabalável e a verdade que ela contém é inalterável. Os textos são traduzidos, vertidos e transliterados e a essência deles continua exatamente a mesma. Então, você vê Yahvé Elohim Adonai declarando que ele é o formador da luz e ele é o criador das trevas. Ele faz a paz e ele cria o mal. E ele é o Senhor e é soberano para fazer todas essas coisas. Então, com este verso, fica evidente que Deus não pode ter inimigos. Ele formou tudo com um propósito. As trevas têm o seu lugar neste propósito e é uma criação dele para formar um ser à sua imagem e semelhança, para que houvesse arbítrio neste ser, porque este ser, que seria uma relação de amor, do mais profundo amor dele com esta criatura que ele iria formar, esta relação não poderia ser mecânica e automática, não poderia criar um ser robótico que o amasse e fosse se relacionar com ele, tivesse uma experiência relacional automática. Ele precisaria dar liberdade, criatividade, ele precisaria dar características suas a este ser, não o fazendo igual a si, porque é impossível isto. O infinito e o eterno só há um, não pode haver dois. Por isso que ele não diz que vai fazer um ser igual a ele, mas vai fazer um ser à sua imagem e semelhança. E para isso era necessário que ele desse liberdade a este ser, que houvesse escolha. E para haver escolha era necessário um gradiente de opções, aonde este ser humano pudesse emergir com autoconsciência e pudesse escolher, decidir, tomar a sua atitude e posição diante da existência. E assim, descobrindo a liberdade e o verdadeiro amor, a verdade e o caminho, descobriria a vida para se relacionar com o ser que o ama, que é o Criador de todas as coisas, que é o nosso maior amor, a nossa maior e mais profunda relação existencial, a qual, ao nos relacionarmos com ela, ao reconhecermos e ao escolhermos este amor, porque podemos escolher o ódio, podemos escolher a morte, podemos escolher a não-vida. Faz parte do sistema. Se fôssemos obrigados a escolher a vida e o amor, ele teria um ser autômato e não um ser livre. Era necessário, portanto, que a criação das trevas fosse parte do seu propósito para que este ser emergisse em autoconsciência e pudesse fazer as suas opções, revelando o ser que criativamente quer ser, o ser que você tem liberdade em propor para o Criador. Evidentemente, ele, Criador, espera que você escolha a vida, que você escolha evoluir infinitamente, que você escolha o caminho do amor, mas ele não pode impor este caminho a você, seja o caminho do ódio ou o caminho do amor.
Você é livre para escolher. E é por causa da necessidade do arbítrio que não aconteceu nem na dimensão celeste com os anjos, também não acontece na dimensão abissal com os demônios, como nós vamos compreender, e foi erroneamente proposto religiosamente que os seres angelicais teriam arbítrio, mas nós não vemos isso nas escrituras hebraicas, não é essa a proposta hebraica. Só um ser na criação divina possui verdadeiro arbítrio e ele não está nem no plano angelical, nem no plano abissal, nem no plano mineral, nem no plano vegetal e nem no plano animal, mas ele se manifesta no plano animal, hominal, que é o que nós somos. Este é o panorama que nós iremos estudar, aprofundar e ver. Se você compreender isto, muitas coisas irão ser alteradas na tua vida e a tua autoimagem, e a tua autoestima, e a tua possibilidade de escolher o amor ao invés do caminho do medo e do ódio vai se tornar real e grande, e eu espero que ela vença dentro de você. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai vós, céus, destas alturas, a justiça, e chovam-na as nuvens. Abra-se a terra, produza a salvação, e ao mesmo tempo faça nascer a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Olha, observa bem o final deste verso que nós colocamos. Destilar significa apurar, significa extrair o melhor. Você está convidado a extrair o melhor disto que está sendo exposto a você. E ele fala destas alturas, ou seja, há uma compreensão muito profunda. A justiça, que no caso é harmonia, por que que nós falamos? Justo é aquilo que tem um padrão e o que se encaixa, isto se ajusta, então isto é justo. Ora, qual é a justiça de Deus? Formar um ser à sua imagem e semelhança. Só que você tem liberdade de querer a justiça ou de querer a injustiça e não se adequar. Você é livre enquanto você tiver vida, respirar, tiver arbítrio, estiver vivo. Você tem escolha. Você pode conscientemente escolher Yahvé Elohim Adonai, reconhecê-lo, amá-lo, servi-lo, buscá-lo, vivenciá-lo, ou você pode escolher qualquer outra coisa. Não é? Essa é a essência de tudo. Então ele diz, destilai, ó céus, destas alturas, a harmonia, e chovam-na as nuvens, abra-se a terra e produz a salvação. Então, ele fala a respeito de todo o sistema complexo e que ele criou na criação por causa das trevas, por causa da luz, de tudo que ele formou. E ele diz, isto é justo, isto é perfeito, isto é harmonioso. Se você destilar das alturas, você vai ver que há justiça na criação das trevas, na criação do mal, na criação de toda a contrariedade que vemos, né? Inclusive ampliada pelo nosso arbítrio, né? Nós poderíamos dar uma expressão às trevas maior ou menor. Nós temos este campo consciencial. A humanidade tem escolhido coisas difíceis, que não precisariam ser escolhas que a humanidade fizesse, mas nós temos este campo de liberdade. Ele não é total, mas numa faixa nós podemos ampliar o bem ou ampliar o mal. As nossas sociedades organizadas fazem isso. As nossas famílias organizadas fazem isso. As nossas empresas, organizações, instituições, os governos, as instâncias da justiça, as instâncias do legislativo, as instâncias e as organizações internacionais podem ampliar a luz ou ampliar
as trevas. Temos feito escolhas e sofrido as consequências delas. Mas ele diz que a terra sendo aberta produzirá salvação e ao mesmo tempo a justiça, porque elas foram obras do Criador. Ou seja, ele fala que cria o mal, mas fala que cria salvação, que cria justiça. Ou seja, nos dá um panorama completo, maravilhoso, amplo, livre, de total liberdade, a essência que os sistemas humanos deveriam conter, seja nos governos, seja nas relações de família, seja nas relações institucionais. O primeiro princípio fundamental que deveria ser replicado a partir de Ave Elohim Adonai é a liberdade. A liberdade, inclusive, de não escolher a Deus, a liberdade de escolher o ateísmo, o niilismo, o agnosticismo ou qualquer coisa. A liberdade de escolher as trevas, a liberdade, inclusive, de fazer prevalecer no mundo a corrupção e as trevas. Esta liberdade é dada a todo ser humano. Evidentemente, há instituições e há consequências. No plano humano, isso funciona mais ou menos assim. Mas no plano sagrado, isto funcionará assim. Então você está convidado a este plano de liberdade e amor e as consequências de todo este processo. Veja, vamos continuar nos nossos textos maravilhosos acerca desta revelação. E eu queria então trazer para você, no nosso gráfico da criação, a distinção entre abismo, tempo, morte, Satanás, que são sinônimos. A palavra abismo, ou a palavra tempo, ou a palavra morte, ou a palavra Satanás, nesta visão hebraica, tem o mesmo sentido. Pode ter manifestações diversas, mas a essência é a mesma para essas palavras. Depois delas, nós temos a manifestação do abismo, as individualizações do abismo, as mãos e as vozes do abismo, que são os abissais, também conhecidos como os demônios. Então, aonde o mal se personifica, temos essa dimensão da natureza. E temos uma dimensão que se manifesta no ser humano, fruto das suas decisões conscienciais, das suas decisões, o que chamamos de qualidade anticrística, também nas escrituras é chamada de joio, e a palavra diabo é usada para isto que dentro do homem é o resultado do seu arbítrio, ou seja, há uma dimensão na natureza, que é a própria morte, o abismo, e ela participa da formação do universo. O que vemos no plano material já é, em essência, um gradiente de abismo e celestialidade. Celestialidade e abissalidade, em um gradiente imenso, formam a estrutura do universo. Este universo irá produzir um plano mineral, que já conterá potenciais abissais e celestiais. Um plano vegetal, que terá sensibilidade abissal e celestial. E um plano animal, animais que agregarão mais energia abissal, inclusive na lei mosaica, os que eram proibidos de serem comidos, porque energeticamente contribuíam para essa agregação abissal. E há animais que congregam menos essa qualidade, agregam mais a qualidade celestial. Mas é só no animal hominal, que desperta a autoconsciência, é que haverá as opções. Então, através das decisões humanas, quando ela concorda com o abismo, ela produz uma natureza chamada anticrística, que é o diabo em nós, que é a qualidade opositora dentro de nós, uma natureza terrível que todo ser humano tem. Mas quando nós decidimos pelo céu, pelo caminho do amor, pelo caminho da vida, nós agregamos ao nosso ser, além daquilo que já hereditariamente recebemos,
qualidade crística, ou o que é chamado de trigo, ou o que é chamado de natureza, ou homem espiritual, ou de segundo nascimento, vários nomes, as escrituras no meio. Vamos ver isso com os nossos gráficos, que eu compreendo vai te ajudar bastante a compreender isso. Então, eu vou te passar aqui o nosso gráfico circular e eu vou ampliar ele para você que você entenda por que o mundo jaz no maligno. Olha, primeiro deixa eu apresentar essa parte do gráfico, que é o Rio Jordão, né? Aqui o nosso designer tentou fazer águas revoltas de um rio ou de um mar, também poderíamos chamar de mar vermelho, né? Este ponto do nosso gráfico que você está vendo, da parte mais escura, que é essa daqui, separa o que é atemporal, que não tem qualidade de luz e nem de trevas, é a essência infinita de Deus, né, que está além de tudo isso. Depois temos o Mar Vermelho ou o Rio Jordão, que separa o plano atemporal do temporal. E aqui temos o início do que chamamos de abismo. Olha, agora eu estou ampliando, você vai ver o Rio Jordão e vai ver o abismo. Então, vamos trazer o Rio Jordão aqui, olha. Aqui é uma região completamente abissal, totalmente abissal. Né? E aqui o que nós chamamos de região celestial. Da dimensão do que é celeste e do que é abissal, forma-se esta elipse, que é o nosso universo, e que ele então jaz dentro do maligno, dentro do abismo. Por isso as escrituras hebraicas afirmam: o mundo jaz no maligno. Por quê? Jaz é uma palavra para morrer. Este universo nasce aqui, depois de cumprir o seu propósito, ele terá fim e irá morrer dentro do próprio abismo. E lá então, no universo, nós vamos ter o surgimento dos planetas e o homem surge. Então, aqui você já teve uma dimensão de como nós temos a dimensão celeste, depois o Rio Jordão, que é essa separação, e Yahvé Elohim cria o mal, cria as trevas, que é o abismo, também chamado de Satanás, também chamado de trevas, de tempo ou de morte, né? Então, esta dimensão depois é condensada e na mescla de céu e abismo é formado o universo. Do universo, então, temos o plano mineral, vegetal, animal e, por último, o animal hominal. Vamos para o nosso gráfico paralelo, porque com o nosso gráfico paralelo você vai poder ter uma outra visão um pouquinho diferente do nosso gráfico circular. Vou trabalhar com você, formação das trevas, no nosso gráfico paralelo. Veja que interessante que no nosso gráfico paralelo nós temos aqui a dimensão atemporal, simbolizado pela lemniscata, né, que é o símbolo matemático do infinito. Depois nós temos aqui formação dos céus. Aqui começa a descida do verbo em ato criador, né? Acho que você consegue ver, eu não vou ampliar por enquanto, para você ver de longe. Então você vai ver aqui o verbo descendo, se desenrolando, é como se fosse um pergaminho, né? E depois do Rio Jordão, a manifestação então do abismo. Então deixa eu ampliar para você, olha. Nós temos aqui a suprema divindade infinito, eu sou o que sou, com o seu propósito de gerar filhos. Para isso, o céu é manifesto no atemporal, não podemos falar então que ele é criado, mas ele é manifesto, uma expressão. Aqui o Rio Jordão, que separa o atemporal, ou o Mar Vermelho, que representa a distinção entre o que é tempo e o atemporal, e o abismo, né? Então aqui nós temos poder, sabedoria e ação de trevas, né? A criação temporal, ou esta dimensão que não tem um corpo e é chamada de Satanás, chamada da dimensão da morte, né? E aqui a manifestação dos abissais, que são os demônios. O verbo continua sua descida e forma então o universo material, um universo que é formado de abismo e celestialidade, né?
E aqui nós temos a formação do plano mineral, do plano vegetal e do plano animal. Olha, o número 4, que é o número da criação. Depois uma descontinuidade do 4. Vem o 5, que é o plano hominal. E no plano hominal, o mineral ele tem elemento celeste e abissal, mas o mineral não tem consciência. O vegetal tem elemento celeste e abissal. Tem plantas que matam, tem plantas que dão vida, tem elementos que produzem a morte, elementos que produzem a vida. Nós temos então no plano animal, animais que consagram, congregam mais elemento abissal e outros mais celestial, mas tudo no 4 da criação. Qual que é a diferença? Do homem está no número 5, porque ele desenvolve autoconsciência. Então ele é gerada individuação, consciência, vontade, né? Aqui o homem alcança a dimensão semiótica dos símbolos, da dimensão virtual, nós alcançamos conceitos, né? Então você tem aqui, você pode ver este gráfico de duas maneiras. Aqui você tem o elemento primordial celestial, então você poderia considerar esse C primeiramente como celestial, e este A como abissal, né? Então, presente aqui no universo, manifesta nos primeiros animais hominais. Só que quando ele desenvolve a consciência, toda vez que o homem concorda com o abismo, aí este A de abismo, de abissal, você transforma em qualidade anticrística, porque já não é um produto natural do abismo, é um produto onde o arbítrio humano interferiu. Então este A, que a princípio era abissal do universo, agora ele é um produto da consciência humana chamada de natureza anticrística. Ou também pode ser entendida como o diabo. Esta natureza é o diabo no nosso interior. Tá? Então você tem aqui o diabo, aqui você tem os abissais, que são frutos do abismo, chamados de demônios ou abissais, e você tem o próprio abismo, que é Satanás. Então são três conceitos totalmente distintos. Satanás, o grande campo de energia de trevas, formado na criação, os abissais, as vozes, os alto-falantes e as mãos desse abismo que formam individualidades. Então Satanás não tem um corpo, Satanás não tem uma individualidade, mas tem os abissais que possuem essa individuação. E depois o diabo, que é quando a consciência humana, uma vez desperta, quando o homem sai do plano animal e alcança pelo seu potencial o número 5, ele passa a fazer escolhas, então a sua consciência em harmonia com o abismo forma a qualidade anticrística. Mas também a sua consciência em harmonia com os céus agrega elemento crístico ao interior do homem. Ora, este elemento que você está vendo, fruto do arbítrio humano, que só existe porque há trevas e luz, este é o mais raro material porque é produto do arbítrio e da consciência que só ocorre no ser humano. É aqui gerada a qualidade que vai formar os filhos de Deus. O material que vai construir os filhos de Deus é este elemento chamado crístico, que as escrituras chamam de trigo, que as escrituras chamam de homem novo, que os textos hebraicos chamam de natureza espiritual do homem, às vezes chama de alma também, no sentido da qualidade que vai ser usada para formar os filhos de Deus. Então, com essa visão dos nossos dois gráficos, fica mais fácil você compreender aquilo que eu estava falando sobre a diferença entre Satanás, que não tem corpo, não tem uma individualidade, essa dimensão de trevas, mas ele tem mãos e alto-falantes e vozes, que são os abissais, que podem tomar uma forma energética, e
a qualidade no interior humano que é chamada o diabo, né? Onde nós nos opomos a Deus com a nossa consciência, o desconsideramos, o eliminamos, o ignoramos, ou inclusive vamos contra ele, né? Tudo isso é esta nossa natureza associada à nossa consciência, ao nosso arbítrio, à nossa escolha. E somos livres, não há nenhum incômodo de Deus, apenas uma lágrima de que não escolhemos o caminho do amor, o caminho de nos tornarmos filhos dele, porque se escolhemos o oposto, caminhamos para a morte, que é a segunda morte, descrita em Apocalipse, a morte da nossa essência, a morte da nossa individuação, que poderia viver eternamente e evoluir indefinidamente. Mas se escolhermos a morte, se escolhermos ir contra a vida, nada pode ser feito a não ser que a nossa vontade se cumpra, né? Qual é a maior justiça para um nihilista, para um ateu? É o nada, né? Porque a pessoa desejou o nada, ela engendrou com toda a potencialidade do seu ser que não há nada. Então, que seja o nada a recompensa, que seja justo que a pessoa desapareça, que ela se desintegre, porque ela desejou isso. Ou seja, a vida nos dá o que nós mais ardentemente buscamos. Isso é justo, né? É correto que assim seja, porque isso é fruto do nosso arbítrio e da nossa decisão. Mas aqueles que amam a vida, que compreendem a divindade, que buscam o caminho do amor, que querem a realização do seu ser, que quebram o seu ego, que é a sua natureza diabólica, né, que humilham esta natureza e que exaltam e glorificam o crístico, que é aquilo que decide voluntariamente se submeter ao Criador, compreendendo que Ele nos ama, que Ele é a vida e que Ele só quer o melhor para nós, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, voltando aqui ao nosso texto, eu acho que talvez você tenha já novos elementos para entender essa distinção entre o abismo, o tempo, a morte e Satanás, que representam uma dimensão, os abissais e os demônios, uma segunda dimensão, e a qualidade anticrística, também chamada joio ou diabo, e você também, de brinde, ganhou aí, aprendeu a qualidade crística, né? Que também é formada no nosso interior. Então, o nosso próximo slide, nós vamos continuar agora com textos que mostram a formação das trevas necessária para o propósito do Criador. Então, ali em Deuteronômio 32, nós vamos ver os textos hebraicos falando sobre os demônios. Olha, ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus. E ele fala e continua, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. Então, com esse texto, você vê a questão da liberdade e do arbítrio humano. Determinadas invocações, determinadas concepções, determinadas propostas humanas, canalizadas em poderes da natureza, você pode chamar e nomear como você preferir, poderes mentais, poderes espirituais, invocações, pactos, alianças, enfim. Né? Se você pesquisar aí, você vai encontrar milhares de coisas. Né? De qualquer maneira, os seres humanos entraram em alianças com todas essas forças no seu interior, que provavelmente prometem ao ser humano algo muito mais parecido com o que a sua natureza anticrística, no fundo, deseja. Né? Solução e prazeres imediatos, riqueza, sucesso, fama. Né? Lembramos lá do célebre livro Fausto, né? Onde nós fazemos as nossas opções em troca de recebermos imediatamente aquilo que a nossa natureza deseja, que aparentemente pode ser o caminho mais fácil, mas que ao final não resulta em vida. Né? Então aqui há o alerta da escritura hebraica dizendo
o texto, ofereceram sacrifícios aos demônios, não a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. E essa é uma possibilidade para todos nós, né? Ele continua dizendo: esqueceste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Então, qual é o Criador de todas as coisas, né? Alá, Yahvé, Elohim, Adonai, né? A vida infinita. O nome que em várias culturas, Brahman, o nome que foi dado em várias culturas, reconhecendo uma divindade eterna, suprema. E dentro de todas as culturas humanas, sempre nós tivemos valores éticos e valores não tão éticos, e as escolhas humanas sempre se fizeram, né? De forma que Yahvé Elohim Adonai é Deus de todos os povos, de toda a manifestação espiritual da humanidade. Mas nós preferimos esquecer aquele que é o nosso Criador, aquele que é o nosso formador, não o reconhecendo como tal. Em Salmos, também podemos estudar esse verso, dizendo, olha, Salmos 106, serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Ora, um ídolo tem características, um ídolo pode ser físico. Então eu crio uma imagem, formo alguma coisa parecida com qualquer coisa da natureza e me prostro diante daquela imagem em adoração, veneração, em respeito, né? Tudo isso é uma submissão. Ou os ídolos podem ser emocionais. Muita gente idolatra um filho, um amante, um marido. Os ídolos podem ser intelectuais, né? Os nossos desejos, as nossas versões da realidade, as nossas interpretações do que é a verdade, do que é o real, ou todo o nosso esforço em destruir qualquer conceito que aponte para Deus ou para aquilo que é real. Isso também é um ídolo ao qual nós nos prostramos em adoração. Pode ser uma empresa, pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser a beleza, pode ser a vaidade, pode ser muitas coisas ao qual o nosso ser se incline e faça a nossa vida girar em torno daquilo. E também pode ser espiritual. Você pode ter entidades, seres que você se relaciona, sabedorias, entidades que venham a se apresentar telepaticamente a você, seres que se apresentem em visões e sonhos e que você se relaciona com estes seres, trocando informações, orientando a tua vida, trocando aquilo que é a orientação máxima de Yahvé Elohim Adonai, contida de Gênesis a Apocalipse, por revelações de deuses que se apresentam a você e que esperam de você algum tipo de relacionamento. E você troca o relacionamento de amor com Yahvé Elohim Adonai e Yeshua HaMashiach por entidades que você não sabe de onde vêm e que de várias maneiras você pode se relacionar através de trabalhos, de oferendas, de relacionamento, de busca e de consagração. Então, pense a respeito disso tudo, se você tem algum caminho que se pareça com isso, porque o salmista diz assim: sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Uma coisa terrível, né? Em Israel nunca houve o pedido de nenhum sacrifício humano, mas nas outras culturas todas, deuses, entidades pediam sacrifícios de vidas humanas, e isso era feito. E, infelizmente, mesmo israelitas, judeus, fizeram isso, né? Deixando Yahvé Elohim Adonai, que a ele se apresentou de maneira tão clara, por favores imediatos que eles buscavam alcançar dessas entidades que a eles se manifestavam, né? Sacrificando filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e de suas filhas,
que eles sacrificaram aos ídolos de Canaã e a terra foi manchada de sangue. Então aqui nós estamos vendo a dimensão do abismo, que não tem corpo, e aqui dos demônios, que são braços e vozes do abismo e que se manifestam de muitas maneiras na humanidade. Aqui nós temos já 50 minutos e eu acredito que nós já caminhamos bastante. Espero que toda essa reflexão possa causar em você impacto, mudança. Não perca os próximos estudos, porque nós vamos ver tanto o papel destrutivo das trevas, mas vamos ver também o papel que as trevas possuem na sua colocação correta. Né? Posicionando as trevas, elas são necessárias para a tua formação como filho de Deus, mas você deve se posicionar com elas e não se deixar envolver, nem fisicamente, nem mentalmente, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem materialmente. Isso pode dominar a tua vida. Eu quero convidar você a entrar no nosso grupo do Telegram. Lá você pode fazer perguntas, receber todos os nossos materiais. Também no nosso grupo do YouTube, chama Consciência Hebraica. Ali você pode se inscrever, tem várias playlists com vários estudos. No grupo do Telegram, toda a nossa biblioteca está lá e nós temos todo o material disponível para você. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Nosso desejo mais profundo é que você esteja consagrado a Yeshua, o Cristo, a Jesus e ao nosso Pai amado, querido, que isso seja o centro da tua vida, que o nosso conhecimento jamais te traga embaraço, mas que você possa crescer com ele, ampliar a tua consagração. Se ele não servir para isso, ignore-o, ele não tem valor em si mesmo, apenas se ele te colocar em mais amor e fidelidade a Yahvé Elohim Adonai e a Yeshua HaMashiach. Shalom Adonai, Salem Aleikum, para a tua vida.